Cara senhora moderadora, caras e caros oradores e convidados, caras deputadas e deputados municipais, cara senhora vereadora, cabe-me em nome do Partido Socialista felicitar a Assembleia pela segunda sessão deste debate e gostaria também de felicitar os deputados municipais que exercem o mandato como independentes por a terem proposto. Lamentamos a ausência do Sr. Presidente da Câmara e, Sra. Vereadora, entenda as nossas palavras não como dirigidas a si, mas dirigidas ao Sr. Presidente. Quero ser muito clara. Ouvir as pessoas é uma frase que apenas pode ser dita por quem não tem qualquer experiência de gestão autárquica. Qualquer autarca sabe, por experiência própria, que ouvir as pessoas é aquilo que fazemos todos os dias, desde que saímos das nossas casas de manhã até que voltamos depois de um dia de trabalho em prol dos cidadãos que servimos. Ouvir as pessoas é uma das tarefas que os autarcas fazem com muito gosto. Assim, querer justificar a concretização de um Conselho dos Cidadãos nos moldes em que o atual Executivo o fez com o famoso ouvir as pessoas é puro contrassenso. Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque parece ser a assunção de que a Câmara não ouve habitualmente as pessoas. Necessita, assim, de um evento específico com local determinado, temas definidos e hora marcada para ouvir os munícipes. Em segundo lugar, porque se queremos verdadeiramente ouvir as pessoas, não devemos limitar os assuntos sobre os quais devem falar e não devemos selecionar a amostra de quem vamos ouvir com base em critérios desconhecidos. Se dúvidas houvesse sobre a boa intenção desta iniciativa, uma leitura atenta das declarações do Sr. Presidente da Câmara é bem elucidativa. Vejamos uma notícia publicada no Jornal Público. Nós só podemos ganhar esta batalha se trabalharmos no longo prazo, disse o Sr. Presidente Carlos Moedas, respondendo ao grupo que trabalhou os transportes e mobilidade. Disse-lhes que a ideia dos superquarteirões é interessante, mas que se tem que ir ouvir as pessoas. Não conseguimos acabar com os carros de um dia para o outro, notou a autarca, dizendo que tal terá de ser feito petit a petit e não verticalmente, como acusa de ter sido feito no passado. Será que percebemos bem? Ora então, organiza-se o Conselho de Cidadãos para ouvir as pessoas. As pessoas são ouvidas e propõem medidas. O engenheiro Carlos Moedas não gosta das medidas propostas pelas pessoas, neste caso reduzir o número de automóveis na cidade. E, portanto, é preciso ir ouvir as pessoas novamente. O famoso grupo humorístico Gato Fedorento não faria melhor. Mas não é tudo. Em janeiro, a quando o anúncio do Conselho dos Cidadãos, o engenheiro Carlos Moedas disse ao Diário de Notícias: é uma forma diferente e inovadora de fazer política em que vamos ouvir as ideias e propostas dos cidadãos para inspirar as decisões da Câmara. Queremos que a mudança em Lisboa venha das pessoas e para isso é preciso trabalhar com as pessoas. Não podemos ter medo de inovar na forma de fazer política. A democracia precisa dessa novidade. Encontramos aqui mais uma falácia. Esta novidade, anunciada pelo Presidente da Câmara, não o é na realidade. A Câmara desenvolve desde 2008, como foi aqui dito hoje, processos participativos que envolveram milhares de munícipes no governo da cidade, tais como reuniões descentralizadas de Câmara, o Orçamento Participativo de Lisboa, o primeiro realizado na Europa com caráter verdadeiramente deliberativo, o BIP-ZIP, criado em 2011, que aprovou centenas de projetos que envolveram mais de 400 entidades de base local, uma praça em cada bairro, Lisboa Ideia, aplicação na minha rua, orçamento participativo escolar, processo participativo Martim Moniz, são alguns exemplos de tantos outros processos onde os cidadãos participaram na gestão da cidade, para não falar ainda das consultas públicas a que a lei obriga. Num contexto ou noutro, em termos de participação, já muito se fez, embora tenha sido o orçamento participativo a iniciativa que deu um grande impulso à participação dos cidadãos. Não podemos deixar de lamentar o desconhecimento que o Sr. Presidente revela do trabalho feito pela autarquia ao nível da participação dos munícipes e que venha desvalorizar o trabalho de muitos dos trabalhadores da autarquia e a participação de milhares de cidadãos. O Conselho de Cidadãos, para além da designação, não trouxe nada de novo, a não ser o sorteio dos participantes e o prolongar do trabalho destes durante 2 dias consecutivos.
Numa primeira reunião, dos 50 cidadãos selecionados e outros 50 suplentes anunciados dos 2.361 inscritos, para sermos precisos, só estiveram presentes 45 pessoas. Foi decidido que vai ser criada uma subequipa que, em representação dos presentes, vai acompanhar junto aos serviços municipais a execução das medidas que fizeram aprovar, como se os resultados desta reunião tivessem caráter deliberativo, desconhecendo se há verba orçamentada, sem os devidos estudos prévios e todos os procedimentos legais, as medidas que saíram desta primeira reunião, por mais positivas, justas ou importantes que sejam, apenas têm a palavra ou o compromisso do Presidente da Câmara. A metodologia e as dinâmicas de participação não trazem absolutamente nada de novo, com o agravante das propostas aprovadas não terem verbas dedicadas. Fingir fazer diferente para se parecer ser moderno, quando no final do dia tudo fica exatamente na mesma ou pior. Sejamos uma vez mais claros. O Partido Socialista nada tem contra ouvir as pessoas, antes pelo contrário. Esse é o objetivo que acompanhamos verdadeiramente. Opomos-nos de forma frontal e com a lealdade que tem de existir no combate político a este Conselho de Cidadãos, tal como ele foi desenhado e implementado. Como disse a deputada do PS, Silvia Ferreira, na primeira sessão deste debate, uma coisa é testar, experimentar estratégias, metodologias, experiências verdadeiramente novas. Mas a metodologia estabelecida para este Conselho de Cidadãos não é nova e o risco que nós podemos correr em dar espaço a estas experiências desreguladas é matar aquilo que é política, e a política é essencial na vida democrática. Gostaríamos de achar que o Presidente da Câmara foi ingênuo e não foi capaz de perceber o quanto as suas palavras são nefastas para a vida democrática da cidade. Gostaríamos de achar que o Presidente da Câmara não conhece o trabalho que a sua autarquia já vinha fazendo no domínio do envolvimento dos cidadãos nas políticas para a cidade. Por fim, gostaríamos de achar que o Presidente da Câmara não teve consciência de como o modelo que definiu para o Conselho de Cidadãos não passa de uma mera audiência coletiva em circuito fechado e que não cumpre os requisitos dos Conselhos e Assembleias de Cidadãos nos moldes em que se realizam por essa Europa fora e também em Portugal. Seja ingenuidade, seja desconhecimento, seja falta de consciência, qualquer uma dessas possibilidades é francamente confrangedora. Termino dizendo: contem com o PS para o debate sério e construtivo e não para um debate faz de conta disso. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava agora